disse o pastor Paulo, a igreja, como nós a conhecemos, ela é mesmo a casa do Senhor, onde nos reunimos para que diante dele nós coloquemos as nossas misérias e junto dele nós possamos clamar pela misericórdia do Pai, de modo que sejamos beneficiados. A palavra, ela disse que as casas construídas pelas mãos dos homens não podem conter o nosso Deus, o Deus que está além de tudo, acima das estrelas. E que um dia Ele andará no meio de nós, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Não haverá mais templos na Nova Jerusalém, e todos conhecerão o Senhor, desde a criança pequena até o mais velho. Não se perguntarão mais por Ele, porque Ele habitará no coração do seu povo. Amém? Mas ainda não é assim. E por isso, nós temos necessidade de ter uma igreja de 4 paredes, aonde o Senhor deseja que nós nos reunamos para fazer as nossas petições. Honremos a nossa igreja e a respeitemos de todo o nosso coração, porque esta é a casa do Senhor. Amém? Bem, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Não vamos interpretar o capítulo todo, porque não é a finalidade desta assembleia. Mas neste momento, o apóstolo diz que faria uma revelação a eles acerca de um mistério de Deus, no qual os gentios participariam como co-herdeiros das riquezas celestiais. E este apóstolo, ele foi chamado dentre os judeus. Ele era um rabino muito instruído nas antigas escrituras, fariseu segundo todos os rituais da lei judaica. Como ele mesmo diz nas suas cartas, no ponto de vista da lei, irrepreensível. Tamanho era o zelo do apóstolo pelas coisas do Senhor. E ele perseguia a igreja de Cristo. Os cristãos viam em Paulo um inimigo. E se nós fôssemos cristãos, naquela época, tendo notícia deste rabino judeu, este que tinha carta dos principais mestres
dos principais sacerdotes para perseguir os cristãos, nós com toda certeza, nós diríamos que este homem era um homem que estava a serviço de Satanás. E talvez nós nem o recebêssemos entre nós. E com toda certeza, nós clamaríamos aos céus que o Pai nos enviasse algum profeta, porque o Salvador havia já deixado o mundo. Mas Deus, Ele faz de um jeito diferente daquele que nós fazemos. Nós pensamos uma coisa, Deus pensa outra. Nós achamos que é a esquerda, Deus diz, é a direita. E Ele teima, ainda bem que Ele teima, em nos mostrar que Ele é o Senhor. E que nós precisamos aprender que Ele está no comando de todas as coisas. Ele diria à igreja: é este o perseguidor? Sim, ele é o nosso inimigo. Então vamos fazer dele um servo. Mas, Senhor, é impossível. Mas eu faço o que quero. Eu faço bem, eu faço mal. Onde você for, eu estou. Se você for no inferno, eu estou. Se você subir acima das estrelas, eu estou. Se você estiver enfermo, com a pior enfermidade que você pode imaginar, eu estou. Se você estiver livre, andando pelo mundo, acompanhando o vento, eu estou. Se você estiver prisioneiro, numa masmorra, eu estou. Quando Moisés foi chamado para ir ao Egito, libertar o povo de Deus, Moisés disse assim: mas o que eu vou dizer para eles? O Senhor disse: diga a eles que eu sou, te enviou. Eu estou, eu sou o Senhor, eu faço como eu quero. Os crentes daquele tempo eram judeus. E eles achavam que a boa nova havia vindo para eles e que eles teriam supremacia sobre os povos do mundo, porque o Messias havia vindo. Os outros povos, os gentios, eles não receberiam herança. O Senhor foi lá no perseguidor, quando ele estava a caminho de Damasco, e o derrubou do cavalo. Eu digo sempre, 2 vezes, do cavalo mesmo e do cavalo das suas tolas convicções. Bastou um tombo daqueles bons e uma cegueira que se fez imediatamente. Ele ouviu uma voz que disse: por que tu me persegues? Naquele momento ele perguntou: mas quem tu és? Ele disse: eu sou Jesus. Toda a sua sabedoria,
todo o seu conhecimento relacionado com a lei, com o sacerdócio, com tudo, todos os seus amigos, todas aquelas autoridades, tudo perdeu a importância porque o Senhor falou com ele. Aquele doutor fariseu, aquele rabino, aquele homem justo, aquele homem irrepreensível, acabara de morrer. E ele disse: o que é que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor então determina que ele se dirija até Damasco. E disse a ele que procurasse a casa de um homem justo. Este homem iria ensinar a ele os caminhos. E Paulo, ele nas suas cartas sempre ele afirmava: eu fui feito ministro para os gentios. Depois disso, as escamas caíram dos seus olhos, ele volta a enxergar. Então, tendo ouvido o Senhor, ele entende que todas as demais coisas, como ele mesmo falou, havia se tornado para ele escória. Amizades, autoridades religiosas, conhecimento bíblico, importância pessoal, seus amigos, todas essas coisas se tornaram escória. Tudo bem? Vamos agora a Jerusalém, falar com os apóstolos, vamos servir ao Deus vivo. Sabe o que os apóstolos diziam? Esse homem é um inimigo nosso. Ele está fingindo. Ele quer saber do nosso povo para nos perseguir, para continuar nos prendendo, para bater em nós. Ele teve muita dificuldade para ser aceito como irmão. Paulo tinha um problema sério. Ele conhecia profundamente as Escrituras. E ele sabia que muitas coisas que estavam sendo feitas na igreja primitiva não estavam de acordo com o evangelho ensinado por Jesus. Porque ele olhou os escritos antigos e entendeu que Jesus era o Messias. Ele começou a ser um estorvo para os apóstolos. Ele disse: o Senhor me fez ministro dos gentios, Ele quer que eu vá pregar nas terras estranhas. O pessoal falou: bom, deixa ele ir, pelo menos ele não causa problemas para nós. A gente vai cuidar aqui em Jerusalém da fé, e você, Paulo, vai embora levar a mensagem aos gentios. Esse é o homem que pegou a mensagem de Jesus e saiu para o mundo, anunciando a boa nova. E ele dizia que o Senhor havia aberto uma porta para que nós, gentios, também pudéssemos entrar. Foi ele que fundou a nossa igreja, a igreja cristã, apostólica. Aqui no capítulo 3, ao escrever a igreja de Éfeso, ele fala sobre esta herança, e diz que nós somos co-herdeiros das coisas
que foram dadas e que serão dadas ao povo escolhido. A sua sabedoria era tal que ele disse que o Senhor endureceu o coração do seu povo para que os gentios também pudessem participar da graça de Deus. E disse mais, o Senhor, nos últimos dias, Ele derrubará o muro que separa estes dois povos, e Ele fará um povo só. Nós seremos o povo de Deus. Paulo, depois de dizer aos Efésios sobre a sua vocação e sobre esse grande mistério em que Deus resolveu, pela sua vontade, escolher um povo sem origem, Paulo dizia: oliveira brava, enxertada na oliveira santa. Nós somos oliveira brava. Percebe? Coisa não tem qualidade, não. Fomos enxertados na oliveira santa. Paulo diz: o Senhor, por misericórdia, achou por bem buscar os gentios e fazer com que eles também pudessem gozar da sua graça e das promessas que haviam sido feitas ao povo escolhido. E Paulo, então, aí a partir do versículo 14, ele diz assim: por causa disto, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, revestidos, cingidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Irmãos, se nós queremos mesmo saber qual é o caminho, se nós queremos que a Escritura nos guie, se nós não tivermos a pretensão de saber qual é a vontade de Deus, mas ler aqui qual é a vontade de Deus, nós vamos ter a certeza que o Espírito Santo opera com grande poder no nosso homem interior. Com toda certeza nós poderíamos fazer aqui sinais. Com toda certeza nós poderíamos aqui levantar objetos. Mas será que os incrédulos, eles seriam convencidos por sinais se nós curássemos alguém de uma doença incurável? Se nós adivinhássemos aqui a vida de cada um dos que estão sentados, nós convenceríamos? Em certa passagem do Evangelho, nós temos uma narrativa que diz que o Senhor, certo dia, na sinagoga, estava diante dele um homem com a mão mirrada, é uma mão ressequida. Ele disse: vem cá, estenda a tua mão. Ele estendeu a mão, e a mão ficou como assim, a minha, gordinha. O povo ficou impressionado. Os sacerdotes disseram ao pé de ouvido: como é que a gente vai matar este homem? Ele é um perigo para nós.
Irmãos, o poder do Espírito, ele pode fazer qualquer coisa. Mas o maior milagre que o Espírito pode fazer é a mudança dentro de nós. É quando ele nos lava de toda a impureza. É quando ele opera dentro do nosso homem interno e produz ali a obra da santificação. Porque a santificação, ela é obra de Deus. Nós nos tornamos santos não pela nossa vontade. É Ele que faz, segundo os seus propósitos. E Paulo, na sua oração, ele clama que nós sejamos revestidos desse poder que opera internamente em nós, para nos tirarmos da pobre condição de homens carnais, temporais, e nos tornarmos homens e mulheres espirituais, eternos. De maneira, versículo 17, que Cristo possa habitar por meio da fé os nossos corações. A fim de que, estando nós fundamentados, arraigados no amor, nós podermos perfeitamente compreender com todos os santos da igreja qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de todas as coisas que estão na terra e que estão nos céus. As coisas que foram, as coisas que são e as coisas que hão de ser. É um Deus vivo, que se revela a nós, que habita em nós, irmãos. Este Espírito vai nos levar a conhecer o amor de Cristo, que ninguém pode explicar o que é, como age. Nós falamos aqui frequentemente sobre a injustiça de Cristo. Ó Cristo injusto, que nos amou, estando nós em pecados. Nós merecíamos mesmo estar na morte, porque fizemos a iniquidade, fizemos o pecado, fizemos as coisas erradas. A lei, ela diz que se nós plantarmos o mal, nós colheremos o mal. Não havia saída para nós. Ele veio, operou em nós a confiança nele por meio da fé nesta cruz, onde ele padeceu. Irmãos, se nós não recebermos o Senhor dentro de nós, se nós não aceitarmos o Senhor, se nós insistirmos em resistir ao Senhor, nós não seremos revestidos. Não seremos revestidos do Espírito Santo, por consequência não haverá fé. Por consequência não haverá Cristo habitando no nosso coração, não haverá amor. Não haverá conhecimento da largura, da altura, da profundidade. Não haverá nada. Ou aceitamos Jesus, ou abrimos o nosso coração para Jesus, para o Espírito Santo entrar e fazer o que Ele quiser. Você não pode colocar limite. Não, Senhor, aí até um certo ponto, tudo bem, mas ali não. Não, deixa o Senhor entrar e fazer esta obra de santificação. Alguns me perguntam,
certas coisas, nós que somos pastores, escutamos tantas coisas. Eles querem saber por que não se livram dos maus pensamentos. Outros querem saber por que a sua vida não dá certo. Outros porque estão enfermos gravemente. Irmãos, preste atenção. Quando alguém estiver enfermo gravemente, quando uma família está toda destroçada, dá uma conversada com o pessoal. Sente o Espírito. Você vai encontrar, sabe o que ali? Pessoas preocupadas consigo mesmas. Pessoas revoltadas. Pessoas que não estão interessadas em Deus. Quer que Deus venha resolver o problema da enfermidade, resolver o problema do desatino, para que elas continuem a viver a sua vidinha. Não querem abrir mão, não. Com Cristo, de verdade, tudo dá certo, ainda que tenhamos que carregar a nossa cruz. Sem Cristo, já está condenado. Não há nada a fazer, nada. Você não pode ajudar uma pessoa que não aceita o Senhor, que não tem fé. Não há nada a fazer. Você vai continuar enfermo, porque não é o corpo que está enfermo, é a alma que está enferma. É a alma. Isso que nós vemos é só um vestido. O problema está lá dentro. Por isso, nós temos que contar com o poder do Espírito Santo dentro de nós. Olha, Espírito, entra. Ó, Espírito, limpa. Ó, Espírito, mostra. Faz o que quiseres. O amor de Jesus é uma coisa que não podemos compreender. Ele excede todo o entendimento, diz o versículo 19. Mas é por meio dele que nós estaremos cheios da plenitude de Deus. Isso é vida santa. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo este poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que oração do apóstolo, né, irmãos? Que oração de clamor por nós. Até na oração ele nos ensina tantas coisas, para que nós sejamos homens e mulheres cientes do nosso papel na igreja. A igreja não é lugar de mendicância. A igreja não é lugar onde a gente vai pedir para Jesus nos dar solução para as coisas da vida humana, terrena, temporal. Preocupados com o comer, com o vestir, com morar. Ele disse, primeiro o reino, as demais coisas eu acrescentarei. Amém? Primeiro o reino, as demais coisas elas serão acrescentadas. Eu vou na igreja por causa do reino. Eu não vou na igreja por causa de comida. Eu não vou na igreja por causa de bebida. Por causa de vestidos. Para morar. Eu vou na igreja por causa do reino. O que é o reino? O Senhor disse, olha, parece insignificante, é como uma semente pequena. Ele citava sempre a semente de mostarda, que é bem pequenininha, e vira uma árvore gigante. Semeada, foi. A semente já morreu, está crescendo, vai aninhar aves dos céus,
animais, homens, viajantes perdidos, pessoas com fome, pessoas cansadas. Ela vai se transformar numa árvore frondosa. E nós somos essas árvores de Deus. Nós vamos à igreja por causa do reino. Nós precisamos saber o que fazer pelas pessoas que sofrem. Nós somos trabalhadores do Senhor, servos e servas. Como Paulo disse a Jesus, o que eu posso fazer pelo reino? É isso que nós precisamos perguntar. É isso que vai contar, irmãos. Algumas pessoas cuidam dos filhos e cuidam bem. Outros cuidam dos negócios e fazem direitinho. Não se envolvem com as loucuras desse mundo, o que fazem muito bem. E chegam nos céus, e o Senhor pergunta: o que fizeste? Ah, Senhor, eu fui um bom marido. A mulher diz: ah, Senhor, eu fui uma boa mãe, cuidei direitinho das crianças, olha lá, está direitinho lá, cuidando da vida e tudo mais. Fui um profissional honesto, eu era um marido exemplar, uma esposa idônea. O que ele vai dizer? Servo inútil. Serva inútil. Mas, Senhor, fizeste apenas o trivial. Fizeste apenas o que todo mundo tem que fazer. O que mais? Você ganhou alguma alma para Deus? Você falou do Evangelho, você falou da igreja, você trabalhou na igreja, o que você fez? Ah, Senhor, não tive tempo. Ah, não teve tempo? Quer examinar o tempo? A gente tem tudo registrado aqui. Quer que eu pegue o livro? A gente vai dizer assim: olha, Senhor, está bem, eu vou para a esquerda, não tem jeito, porque está tudo registrado lá, irmãos. Porque se for examinar o tempo, vai ser uma vergonha. É melhor nem deixar ele ler aquilo na frente de todo mundo. A gente pega e vai quietinho lá para o canto e esperando, será que Jesus vai lembrar de mim? Porque fomos servos inúteis, diz a palavra, fizemos apenas aquilo que tínhamos de fazer. O Senhor espera que façamos alguma coisa pelo reino. É isso que interessa. E todos podem fazer. Anuncia ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho, alguém que você conheceu, no ônibus, na rua, na oficina, anuncia. Fale do Evangelho, fale da igreja, fale de Cristo. Hoje todo mundo reclama da vida, está um inferno, está assim, está não sei de que jeito. Diz: olha, eu tenho uma saída para o inferno. Inferno é uma coisa feia mesmo, mas eu tenho uma porta, você sai daí se quiser. Ah, o que é? É o Senhor. Ah, como é isso? Vem na igreja, vou te mostrar. Traz o miserável aqui, nós damos jeito nele. Assim que ele entrar, Jesus toma conta. Você está ganhando uma alma para Deus. Isso é talento, é multiplicação de talento. É isso que vai pesar na balança a hora que o corpão tombar. Pum. O pessoal vai chorar, aquela confusão toda conhecida, tudo mais, mas você já dormiu. Você nem vai ver essa história toda. Acabou, tombou, morreu o corpo, a alma, como diz o Eclesiastes, subiu. E aí começa o grande problema. O que vale naquela noite escura, naquela região das sombras, são os talentos que nós multiplicamos. Entramos lá, se tivermos talentos. Se não, você vai acordar num lugar escuro e pode gritar à vontade. Amém? Nós pegamos alguns textos, vocês têm aí os impressos. Eu gostaria rapidamente de passar
por algumas orientações. Evangelho segundo João, né? Capítulo 10, o verso destacado é o 29. Aquilo que o meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. A palavra diz assim: pessoa nenhuma desse mundo pode escapar disso. Se realmente pensa em Deus, o seu coração estremece dentro do peito e lhe dá vontade de sair correndo o mundo afora. Sim, tão logo Deus é mencionado, a pessoa fica com medo e se atemoriza. Não falo de gente rude, grosseira, mas de pessoas cujo coração é atingido e que sentem o peso dos seus pecados. E ele diz aqui assim: é só para essas pessoas que nós pregamos a palavra. Para quem tem temor de Deus. Porque quem não teme a Deus, não acredita em Deus. Se nós cremos no Senhor e ouvimos falar de um Senhor que preside todas as coisas, nós tememos o Senhor por causa dos nossos pecados. E são essas pessoas que temem a Deus, que se preocupam com o futuro, são a essas pessoas que nós devemos dirigir a palavra. A consciência está presente, ela sente e sabe que Deus é inimigo dos pecadores e quer condená-los, e que a pessoa não pode fugir nem escapar da ira de Deus. Estamos diante da lei, a lei que diz: não mentirás, não adulterarás, honrarás o teu pai, tua mãe, amarás a Deus sobre todas as coisas, não adorarás imagens, não desejarás a mulher e o homem do próximo. Todas aquelas determinações de Deus, se nós transgredimos, nós estamos perdidos. Por isso, a instrução diz assim, que para fazer frente a esse temor que se apodera de nós, Cristo teve de intervir vigorosamente e enxertar no nosso coração aquela doce, amável e consoladora palavra. E assim afastar os pensamentos graves, amargos e terríveis, apresentando para nós o nosso Pai de forma mais graciosa possível que um coração pode desejar. Por causa do desespero que nós interiormente ficamos por causa dos nossos pecados, Deus enviou a Cristo para mostrar a nós um Pai muito diferente daquele pai ameaçador lá da velha Escritura. Por esta razão, acatemos esta palavra e façamo-la penetrar no coração como consolo e salvação para nós. Nós somos de Jesus e nada pode nos arrebatar. Se você se apega a Cristo, certamente está no grupo daqueles que desde o início foram escolhidos por Deus para esse fim, para que fossem seus. Do contrário, não viriam ao Senhor, não dariam ouvido a essa palavra, nem a aceitariam. Por isso, deixe que se preocupem com isso aqueles que não têm o Evangelho e não querem dar ouvidos ao Senhor. Saiba, porém, que sobre a face da terra não há consolo maior
do que este que Cristo mesmo nos ofereceu. E dá nesse pequeno versículo, a saber, que você pertence a Deus e ao seu Filho amado, pois você tem prazer na sua palavra e o seu coração está bem disposto para Cristo. Se Cristo é gracioso para você e o consola, quem o está consolando é o próprio Deus Pai. Foi exatamente para isso que Jesus também se revelou, para que você não precisasse procurar, investigar, nem ficar preocupado com o que ele, porventura, tenha decidido ao seu respeito, mas para que você possa ver e saber tudo na palavra, a vontade de Deus e o que diz respeito à sua salvação. Então, irmãos, quando nós entendemos que existe um Deus, nós entramos em desespero, porque sabemos que as nossas maldades foram descobertas. Quer dizer, ele já sabia, nós é que não sabíamos disso. Um temor e um desespero toma conta da nossa alma. É aí que intervém o Senhor. Nós estamos falando disso à igreja porque você vai encontrar pessoas que você quer conquistar e trazer para a igreja. E quando os seus pecados forem confrontados pela palavra, a pessoa vai entrar em pânico e vai achar que está condenada. Existe aquela situação em que o indivíduo diz assim: eu não mereço estar aqui, porque eu cometi uma coisa muito grave, um pecado muito sério. Sim, mas você tem que explicar para ele que não merece mesmo, ninguém merece, nós estamos aqui por causa de Jesus. Aí ele vai querer saber, você diz: não, olha, realmente você estaria perdido se não fosse por Jesus. Aqui qualquer pecado a gente dá uma solução, porque o Senhor, ele resolve qualquer problema nessa área. Não tem pecado que ele não perdoe. O Senhor é muito bom. Dizem que só contra o Espírito Santo que não pode, mas os demais o Senhor dá jeito. Você precisa mostrar para a pessoa como Jesus é maravilhoso e como ele vai beneficiar e vai mudar a sua vida. Mas, irmãos, não fale assim em termos de suposição. Eu acho que Jesus vai te ajudar, talvez, quem sabe, todavia. Não, o Senhor vai mudar a sua vida. Determina isso. Nós não somos ousados. Aí, se não mudar, se não acontecer, bom, já não vai acontecer mesmo, você não crê. Você precisa crer, o Senhor vai mudar a sua vida. Venha para a igreja, vamos orar juntos, vamos ouvir a palavra do Senhor, ela vai transformar a sua vida, vai te mostrar o caminho da salvação. Você precisa ser convincente, você que trabalha na igreja e serve a Jesus. Amém? Ele nos escolheu. Vê o texto para a gente, por favor. Ele nos escolheu. A referência bíblica é João capítulo 15, versículo 8. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, fui eu que escolhi a vós outros. A orientação diz o seguinte: com esta afirmativa se abate e se condena de vez todo o atrevimento dos falsos profetas que tanto querem fazer e merecer a ponto de pretenderem reconciliar com Deus e ganhar a sua amizade. Pois que fazem esses tais, se não começar a querer ser os primeiros, de sorte que os seus méritos vão à frente e a graça de Deus vem capengando atrás. Dão a entender que não é Deus quem nos escolhe, mas que nós vamos à sua procura, no desejo de fazê-lo nosso amigo, para que possamos nos gloriar no fato de que Deus recebeu algo de bom de nós. Ele diz: olha, algumas pessoas pensam
que basta ir atrás de Deus. Você corre atrás e você vai se tornar amigo dele. Aí diriam, veja, ele quis Deus, ele buscou Deus, e ele foi salvo porque ele quis buscar o Senhor, o seu esforço pessoal. A palavra, ela diz que isso é um ensinamento falso, porque não há nada de bom que nós possamos oferecer ao nosso Deus. Não somos nós que o escolhemos, não somos nós que queremos a Deus, foi Ele que escolheu a nós. Amém? Não sabemos se quem entrou na igreja é um escolhido ou não por Deus. O que nós fazemos? Pregamos a palavra. O que o Evangelho diz que acontece quando nós pregamos a palavra? Quando a palavra de Deus é ministrada, ela vem dos céus pela boca do pregador, ela entra no coração de quem ouviu. Ela nunca volta vazia. Ela salva ou condena quem a recebeu. Para a vida eterna e glória, ou para a danação eterna, segundo as Escrituras, e vergonha. A palavra sempre faz o papel dela. Quem é escolhido, a quem o Senhor apontou, este ouvirá. Anunciemos a todos. Mas não somos nós que escolhemos. Não dependeu da nossa vontade. Ele diz, eu é que chamei vocês. Mas pastor, existe muita gente que não foi chamado. Eu concordo. Mas por que isso? Tem certas coisas que, por favor, você não deve perguntar a mim, deve perguntar a Deus. Assim que chegar lá, entra na fila, deve ter muita gente curiosa lá para saber. Eu me contento em saber que Ele chamou alguns e outros não. Tem uma razão, mas eu não sei qual é. Mas eu tenho certeza que Ele está certo. Tomara que sejamos todos chamados e escolhidos. Amém? Assim fazem todas as pessoas do mundo que por meio de obras praticadas por eles querem merecer a graça de Deus. Mas está escrito, não foram vocês que me escolheram a mim, ou seja, vocês são meus amigos, não por iniciativa própria, e sim por minha iniciativa. Porque se vocês fossem meus amigos por iniciativa própria de vocês, eu teria que reconhecer o mérito. Porém, se vocês são meus amigos, devem isso unicamente a mim. E o recebem através de mim, pois sou eu que os chamo para junto de mim e lhes dou tudo o que tenho, para que se gloriem não nas obras e méritos de vocês e de todo o mundo, mas na minha graça e no meu amor. Ele nos chama e nos dá todas as coisas, não porque nós somos diferentes de qualquer outra pessoa. Ele nos quis por alguma razão. Nós temos que dar glória a esse Senhor, irmãos. Amém? Não sei porquê, ele quis a gente. Eu corro atrás, eu não sei como os irmãos têm vivido. Mas esta oportunidade, eu não vou perder de maneira nenhuma, de servir ao Senhor. Não, eu corro atrás. Aconselho você também. Essa é a boa carreira de que fala o apóstolo Paulo. Não foram vocês que me encontraram. Ao contrário, eu tive que procurá-los e trazê-los para junto de mim. As ovelhas perdidas. Pois vocês estavam longe, não tinham conhecimento de Deus, encontravam-se no erro, estavam sujeitos à condenação como os demais. Mas eis que eu vim e os chamei para fora das trevas, antes de vocês pedirem ou fazerem qualquer coisa nesse sentido. E agora vocês são meus amigos, na medida em que eu lhes faço o bem, e vocês sabem que lhes dou tudo de graça, movido unicamente pela misericórdia. Amém? Isso é importante nós sabermos. Olha, nada de achar que nós somos alguma coisa. Eu sou escolhido, tem um chamado, eu sou ungido. Tem uma pessoa que gosta de dizer que é ungido. Ungido de quê?
De quê? Só se for de Satanás, que unge muita gente por aí também para fazer as obras dele. Não somos ungidos de coisa nenhuma, irmãos. O outro lá que era doutor em Velho Testamento, em escrituras antigas, o homem falava hebraico, falava um mundo de línguas daquela época, grego, doutor não sei de quê, tinha título, carta para entrar na casa dos cristãos, espancar, tal. O homem jogou ele para o chão, disse para ele: quem é você? Diz: nada. O que você tem? Ele falou: não tem nada. Para que você serve? Ele diz: não sirvo para nada. O que você vai fazer daqui para frente? O que o Senhor determinar. Morreu o homem velho. Nós temos que morrer na cruz com o Senhor, irmãos. Temos que morrer na cruz com o Senhor, porque tudo é dele. Ele resolveu derrubar a gente do cavalo. E tomara que os irmãos tenham caído. Nós conversávamos com alguns irmãos que estão enfrentando alguns problemas aí nas suas vidas, e a gente estava ouvindo eles falar do drama que eles estão vivendo e tudo mais. Minha esposa estava conversando com eles e eu estava prestando atenção e vendo o sofrimento deles e o tormento pelas coisas equivocadas que fizeram. Eu pensei comigo como era importante aquele sofrimento, aquela dor, porque a alma, ela cresce com o tombo do cavalo. Se tudo ficar bem, se tudo estiver certinho, gente, a gente não vai para lugar nenhum. Nós precisamos ser moldados pelo oleiro, ele precisa trabalhar o vaso, e se ele achar por bem quebrar, quebra, se quiser pisar em cima, pisa, e tornar pobre, torna. E se ele te perguntar a respeito de quem você é, você fala: não sou nada. Para que você serve? Você diz: não sirvo para nada. O que você tem? Não tenho nada. O que é seu? Nada. O que você quer fazer? O que o Senhor quer que eu faça. Porque tudo é teu. E se eu precisar te derrubar do cavalo? Derrube. E se precisar te cegar com as escamas? Faça assim. E se eu precisar te colocar na prisão? O Senhor que manda. E os 40 açoites? O Senhor que sabe. E se precisar ser apedrejado? O Senhor que manda. E morto? O que posso fazer? É o Senhor que sabe. É assim que nós temos que estar diante do Senhor, irmãos. Porque tudo é dele. Ele governa a nossa vida. Não temos que governar a nossa vida. Olha, nós temos uma passagem ali, não foi feita referência ainda. Existe ali em Gálatas 6, versículo 14, uma afirmativa de Paulo que estremece a gente. Meu irmão, ele diz assim que pela cruz do Senhor, o mundo morreu para ele, e ele morreu para o mundo. Sabe o que é isso? Não sou nada, não sou ninguém, não sirvo para nada. E o mundo? O que o mundo diz que você é? O mundo diz que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. E o que o mundo diz para que você serve? O mundo diz que você não serve para nada. Não basta apenas uma via. Não basta apenas o mundo morrer para mim, mas eu preciso morrer para eles. Isso é muito difícil.
não é? Nós dependemos tanto dele, nós temos tanta esperança nele. Será possível? Nós conseguiríamos um dia atingir esse estado tal que Paulo chegou e afirmou: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Morreu Paulo para o mundo. Morreu. E o mundo para ele. Agora ele tinha em si a pessoa de Cristo. Bem, vamos caminhando para lá? Não chegamos, claro, mas vamos caminhar neste rumo, enfraquecendo esses poderes que o mundo tem sobre nós, enfraquecendo essa dependência que nós temos sobre o mundo, dispensando os elogios que o mundo faz. O mundo sempre gosta de dizer que nós somos coisas que nós não somos, porque ele quer nos explorar, ele mente para nós. Nós não precisamos que ele diga nada ao nosso respeito. Aliás, o que ele acha de nós não importa absolutamente nada para nós, se temos a cruz. O que importa o que as pessoas digam de mim? Eu tenho que dar satisfação para alguém do que eu estou fazendo e vivendo? Eu só tenho um Senhor. Eu só tenho que estar diante dele. O mundo que pense o que quiser de nós, não importa. O mundo passará. As obras dos homens desaparecerão. Na volta esplendorosa de Cristo, nada desse mundo ficará de pé. Lembre-se sempre dessa passagem. Ali está o destino de todos nós. Nós precisamos morrer para eles e eles para nós. Nós não queremos nada deles. Quem puder receber essa palavra, receba. Amém. O que mantém a gente vivo? Mantém a fé. Procura aí para nós o seu documento. Referência a 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Mantenha a fé e a boa consciência. Mantenha a fé. Quando se trata da diversidade dos pecados que continuam dentro de nós, não devemos voltar os nossos olhos para a secreta ideia da eleição, providência ou predestinação, como também é chamada. As discussões em torno disso só levam à dúvida, à autoconfiança ou ao desespero. Se você é eleito, assim se argumenta, nenhuma queda pode te fazer mal. Se você permanece, e você permanece sempre na graça e não pode perecer. Se você não foi eleito, seu caso já está perdido. Essas palavras são terríveis e é injusto fazer com que alguém pense assim. Fomos escolhidos, mas a ideia de que nós fomos escolhidos não pode nos levar a pensar que nós já não temos mais problema com o pecado. Bom, se eu fui escolhido, posso pecar que eu serei salvo. Fui escolhido. Ah, você não é o escolhido. Então não adianta fazer nada, eu já estou condenado. A instrução diz, esta ideia não é boa para a igreja. Nós temos em nós a convicção que fomos escolhidos por Deus, mas não temos a certeza. E é bom que a gente não tenha. Sabe por quê? Porque a gente todo dia está cuidando do nosso coração. Todo dia. Orando, vigiando,
para a gente não cair. Amém? O Evangelho de Jesus, ao contrário, nos aponta a palavra expressa de Deus, na qual Ele revela a sua vontade e por meio da qual Ele deseja ser conhecido e pretende agir. É indiscutível que a palavra de Deus castiga os pecados e faz distinção de pecados. E nos aponta o Salvador Jesus Cristo. Esta palavra expressa deve ser levada em conta e por meio dela devemos chegar à conclusão se estamos na graça ou não. Só a palavra de Deus, examinada por nós, pode nos apontar se estamos caminhando com Jesus. Isso não garante a salvação. O que o apóstolo Paulo dizia? Todo dia nós temos que procurá-la logo no começo do dia. Salvação não é uma coisa que a gente adquiriu e está pronta, não. É obra de todos os dias. Morremos e somos resgatados diariamente pelo Senhor. Amém? Nada de folgar. Não, está tudo bem agora, certo. Recebi o Espírito Santo, me tocou. Nada disso. Todos os dias nós precisamos buscar a nossa salvação. Onde existe fé, ali também deve haver uma boa consciência. É totalmente impossível que essas duas coisas possam existir lado a lado. A fé que confia em Deus e os maus propósitos. Como também se diz, a má consciência. A fé e a invocação de Deus são coisas muito sensíveis. Uma pequena ferida da consciência pode facilmente abalar a sua fé e a sua capacidade de chamar o Senhor. É uma situação muito frequente na igreja. Ele diz, olha, as coisas de Deus não podem conviver com o pecado. Se você está fazendo coisas que não agradam a Deus, a sua consciência não está purificada. Você está andando no escuro. Tenha cuidado. Cabe a nós examinarmos a nós mesmos à luz da palavra de Deus. Amém? A palavra diz assim, a instrução. Não é preciso muito. Às vezes você está bem, sua consciência está tranquila, você está caminhando na graça e o Satanás vem e semeia aí uma sementinha. É uma pequena ferida que já vai fazer você perder a sua paz. Vigiar todos os dias. Começarmos amanhã com a nossa escritura, lendo e orando. É assim que nós vamos nos preservar. Onde existe fé e boa consciência, ali certamente habita o Espírito Santo. Todavia, essa confiança não se baseia em nossa dignidade pessoal ou simplesmente numa boa consciência, e sim em Cristo. Disso se conclui que estamos no estado de graça por causa de Cristo, devido à sua promessa. E assim pode haver verdadeira invocação, como escreve o apóstolo João, se o nosso coração não nos acusar, tenhamos confiança diante de Deus e tudo o que pedirmos, Ele nos dará. Tá bem? Se nós estamos bem, se a nossa consciência não nos acusa, o que você pedir ao Senhor, Ele vai te conceder. Amém? Olha lá, hein? Estamos falando só de vida interior. Desde Paulo, poder do Espírito que opera no homem interior. Nós só estamos tratando do que está dentro. O que está fora, a gente joga uns panos em cima, né? Parece bonito, mas lá dentro é que precisa estar limpo. O diabo odeia a palavra de Deus. Referência ao Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 12. Referência à parábola do semeador, né? Um texto bastante conhecido, e diz que a semente caiu à beira do caminho,
que caiu à beira do caminho são aquelas pessoas que ouviram a palavra, mas vem a seguir o diabo e ele arrebata a palavra do coração, para não suceder que aquela pessoa, crendo, ela seja salva. A instrução diz assim: esta é a verdadeira armadilha do diabo, pois se trata de um diabo inteligente, lúcido, que não nos tenta com pecados grosseiros, mas ele lança dentro do nosso coração a descrença. No momento em que ele conseguiu destruir a nossa fé, ele já ganhou a disputa. Olha o que o diabo faz. Porque se ele aparecer com um pecado muito grosseiro, a gente vai falar, não, isso aí não dá certo, não vou entrar nessa. Então o que ele faz? Ele começa a corroer a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Ele cria um embaraço na tua vida e te pergunta, e aí? Onde está o seu Deus? Aí cria um outro embaraço. Será que o seu Deus não está vigiando? E a gente começa a pensar lá dentro do nosso coração, será mesmo que Deus está cuidando de mim? E o diabo vai entrando, como uma serpente na sua vida, até vencer a batalha. A pessoa precisa ter a palavra de Deus e apegar-se a ela por meio da fé. No instante em que permite que essa lhe seja tirada, já não lhe resta nenhuma ajuda. Isso quer dizer que a palavra de Deus é o único socorro que nós dispomos aqui na face da terra para combater a influência danosa do diabo. O diabo é pai de tudo que não presta. Prostituição, vício, droga, adultério, loucura, enfermidade, todas essas coisas vêm da morte e do diabo. A palavra é o único recurso. Se apegue a ela, com fé. Irmãos, eu gostaria muito de dizer aos irmãos que minha relação com Deus melhorou bastante quando eu me dediquei a todas as manhãs ler a Escritura antes de sair de casa. Minha primeira tarefa é ler a Escritura, nem café não tomo. Oro, converso com o meu Senhor, diga, Senhor, cuida aí do teu servo. É o único socorro. Nós ficamos angustiados em alguns períodos da nossa vida. Há semanas difíceis. Davi dizia, Senhor, onde estás? Por que escondes de mim o teu rosto? Por que não ouves o meu chamado? Há semanas que nós nos sentimos assim. Vá à Escritura. Fale com os salmos. Ele conversa com você. É impressionante, você abre exatamente no salmo, que vai dizer o que você precisa ouvir. Parece que está escrito, você que escreveu. Aquele clamor, aquele desespero, depois aquele agradecimento, aquele louvor, aquela glória. Chora, reclama, diz, depois no finalzinho do salmo diz assim, eu confio no Senhor. Porque Ele é a única coisa que eu tenho. Os salmos são maravilhosos, são lindos. Aquilo somos nós, escrevendo as nossas desgraças diárias. Precisamos ler o salmo. Faça isso, faça uma experiência. No próximo encontro, irmãos, venha falar para nós da sua experiência, com a Escritura. Isso vai mudar a sua vida. E é o único recurso, é salvaguarda, não existe outro. Por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo vem. É o poder de Deus. Não é uma letra, não é uma letra. É o poder de Deus. Por isso observe que o diabo procura sempre atacar a fé.
os pagãos, os descrentes e não cristãos, ele não tenta, pois esses já estão grudados nele como escamas. Aquele que não crê já está enrolado com Satanás. Satanás não está preocupado com eles. Ele quer atacar a fé do crente, a nossa fé. Agora, vendo que aqueles que têm a palavra de Deus, a fé e o Espírito, o diabo reconhece que nada conseguirá, sabe muito bem que não pode vencer, ainda que as pessoas tropecem, percebe que mesmo que alguém caia num pecado grosseiro, não está perdido em razão disso, pois sempre ainda pode reerguer-se. Por isso, conclui que deve fazer as coisas de forma diferente. Ele vai lá e tira o bem maior que o crente tem, que é a fé. E quando consegue levar alguém a duvidar que esta aqui é a palavra de Deus, a disputa então já está decidida a favor do inimigo. O Pai pode perdoar-nos sempre que tropeçamos, desde que não nos afastemos da pura e genuína palavra de Deus que diz, isto é certo e isto é errado. Não tem meio termo não. E a palavra é sempre muito dura, porque ela não tem meio termo. Não existe essa coisa de mais ou menos bom. Você devia amar um pouco o seu próximo. Não existe isso. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Não adulterarás, não mentirás. Mas uma mentirinha não pode? Não pode. Não mentirás. A palavra é o nosso referencial. Olha, você pode até fazer uma coisa errada. Você pode até distorcer o sentido da Escritura. Mas se você disser ao Senhor, Senhor, está escrito aqui, ó. Aí o Senhor vai te admoestar, o Senhor vai te instruir, o Senhor vai te corrigir. Mas o referencial é a palavra de Deus. Você quer saber o que é certo e o que é errado? Ou você acha alguma coisa? Lembra? Você acha alguma coisa? Acho nada. Quem que você é? Não sou ninguém. O que você tem? Não tenho nada. Você tem algum plano? Pretende fazer alguma coisa? Não. Então, eu quero te servir. O que queres que eu faça? O Pai, Ele está pronto a nos perdoar das bobagens que nós fazemos quando estamos fora do nosso juízo. Olha, irmãos, eu quando vejo que Paulo ficou fora de si, correndo atrás dos cristãos e dando sopapos nos pobres, o apóstolo Paulo, o fundador da nossa igreja, eu fico pensando que o diabo não pode fazer de mim. Não é, nós não estamos protegidos, irmãos. Ele está aí para nos tentar. Vigiemos. A palavra, ela concede a nós a vida. Ela concede a nós o Espírito Santo. Ela nos reveste. Ela nos cobre, nos cinge de poder interior, de resistirmos à tentação. É só a palavra de Deus. Esquece o resto. As suas opiniões, a sua filosofia, o que você aprendeu com a vovó, com a titia, com o papai. Esquece isso, irmãos. Com a professora. Esquece isso, a ciência do mundo. Não tem utilidade nos céus. Tem utilidade aqui na sua profissão. Nos céus não serve para nada. Nada. As riquezas eternas, elas estão reveladas na santa, pura, expressa palavra do nosso Deus. É isso que interessa para nós. Só. Porque ela é fonte inesgotável de felicidade. Jorra. É família em paz. É vida santa. É filho com saúde.
é pão todo dia. Tudo que você faz prospera, põe a mão, funciona, tudo vai bem, se você estiver na fonte inesgotável da vida que vem de Deus. É o pão que nos mata a fome para sempre, a água que mata a sede. E não só mata a sede, ela transforma o sujeito que bebe numa fonte que jorra água para sempre. Da sujeira para a pureza do Senhor. Ontem pecadores, explorados por Satanás, hoje fontes de água viva. É isso que nós precisamos ser. Vamos para a intercessão da igreja. A igreja intercede, para nós concluirmos. Referência 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática da súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. A instrução diz: a oração feita em comunidade é algo precioso e poderoso. Razão porque também nós nos reunimos para orar. Por isso, a igreja também se chama casa de oração. Irmãos, quando os crentes se reúnem para orar, o diabo treme. Os crentes não acreditam nisso, mas ele acredita. O diabo acredita, os crentes não. Podemos fazer muito orando juntos, irmãos. Nossa oração sobe, atravessa a escuridão desse mundo, que está mergulhado nas trevas, e vai até as alturas em busca do Pai. O socorro é imediato. Não nos esqueçamos. Por isso a igreja também é chamada casa de oração. Ali nos reunimos em unidade de espírito e nos lembramos das nossas necessidades e das necessidades de todos os homens, apresentando-as a Deus, invocando a sua graça. Na igreja nós oramos por nós, mas nós oramos também pelos homens, pedindo a Deus que tenha compaixão de todo esse povo. Intercessão. Isso, porém, deve ser feito com seriedade e sinceridade de coração. Assim também, em nossos corações, sintamos as necessidades de todas as pessoas. Oremos por eles com real compaixão e em confiança e fé genuínas. Como seria bom se um grupo de irmãos orasse dessa maneira, para que um unânime e genuíno clamor provindo desses corações subisse até a presença do Pai. Incalculável seria o bem e a ajuda proveniente dessa oração. Poderia sobrevir coisa mais terrível do que essa aos espíritos malignos? Haveria sobre a face da terra obra maior do que essa? Obra pela qual tantos fiéis são preservados e tantos pecadores convertidos? O que interessa de fato não são os lugares e prédios onde nós nos reunimos. Igrejas bonitas e amplas, majestosas, torres, sinos, mas unicamente esta invencível oração. A oração feita em conjunto e apresentada a Deus para a sua glória. Amém? Nós temos esperança que essa igreja passe a ser uma igreja que ore mais. Reúnam-se para orar e para pedir a Deus que tenha compaixão de todos nós. Que o Senhor nos alegre com a sua presença e possa nos abençoar, derramando sobre a igreja o seu Santo Espírito.